O documento histórico. O documento histórico é a matéria-prima e o instrumento principal de trabalho dos historiadores. É a partir da análise e do estudo de documentos históricos que o historiador reconstrói o passado, podendo reconhecer, por meio dos documentos que analisa, os costumes, as formas de organização social e política e até mesmo os modos de vida de uma determinada sociedade ou civilização passada. Mas afinal, o que é ou o que pode ser um documento histórico? De forma geral, qualquer objeto produzido e deixado pelo homem como vestígio de sua existência pode se constituir em um documento histórico. Isso depende, claro, de método e de algumas variáveis, mas principalmente depende da relação que o historiador estabelece com aquele objeto, que é de onde busca extrair todo o potencial de informação para construir uma narrativa histórica. Durante algum tempo, historiadores consideravam em seus estudos apenas documentos oficiais, tais como decretos reais, éditos, bulas papais ou quaisquer outro documento emitido oficialmente por uma autoridade. Esta era uma característica das primeiras correntes historiográficas que predominaram no século XIX. Um perfeito exemplo de documento oficial é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que narra a chegada da Esquadra de Cabral ao Brasil em 1500. A partir do exame minucioso deste documento, e de outros, é claro, os historiadores puderam descobrir que o dia em que os portugueses chegaram era um domingo, que as caravelas eram 3 e em que circunstâncias se deu a primeira missa no Brasil, que na verdade, naquela ocasião foi batizado de Terra de Vera Cruz. Mas foi a partir do século XX, com o surgimento de novas escolas historiográficas, que a perspectiva sobre o documento histórico mudou completamente. Com o interesse cada vez mais crescente pela história cultural, pela vida cotidiana e pelos hábitos das sociedades, praticamente qualquer coisa que pudesse se constituir em um meio de pesquisa sobre o passado passou a ser considerado um documento histórico. Isso vai de meros objetos pessoais, desde que sistematicamente classificados pelo historiador, a músicas produzidas em determinada época, filmes, acervos de colecionadores, vestuários ou até mesmo histórias contadas oralmente. Tudo isso pode se tornar um valioso acervo de documentos históricos. Sob essa perspectiva, você já parou para pensar que inclusive os seus objetos pessoais podem um dia ser utilizados para contar um pouco da história de sua comunidade ou mesmo da sociedade em que você vive?